Quando criança, eu tinha curiosidade para saber o que acontecia com as coisas enquanto eu não olhava para elas. Por exemplo, será que um vaso sobre a mesa da sala permanecia do mesmo jeito enquanto eu estava no quarto? E a sala? Continuava sendo sala ou simplesmente se desintegrava até que eu visse os passos de alguém e ploft, se recompusesse como mágica? E se algo parecido acontecesse com as pessoas? Meus amigos, meus pais, meus irmãos, todos que só ganhavam vida na hora em que eu olhava. Enquanto não os visse, eram habitantes da minha imaginação, caminhavam em minhas memórias, existiam apenas nas lembranças, todos esperando por um olhar que lhes desse vida. Um olhar que lhes desse vida. Naquele tempo, eu desconfiava que o mundo poderia ser um enorme vazio preenchido apenas pelo olhar do observador. Nada existia, até que a presença projetasse vida. Tudo passaria a existir somente enquanto observado. Se eu tivesse razão, a vida inteira seria como um jogo. Quase como se estivéssemos em uma dimensão qualquer, talvez em outros corpos, outro tempo, quem sabe dormindo, sonhando com essa vida, um sonho que parecesse durar a idade que temos, mas apenas um sonho. E se de repente, no dia de nossa morte, simplesmente acordássemos nessa tal dimensão pensando, uau, que sonho maluco. Com o tempo formei outras convicções, aprendi que isso é coisa de criança, um completo delírio que jamais poderia ser alimentado por um adulto. Talvez essa ideia realmente não caiba na mente de um adulto. Talvez. Seja como for, preciso confessar que intimamente não deixei de considerar essa possibilidade. A de que um dia acordaremos com clareza de tudo. A convicção de que a experiência da vida foi uma projeção interior, cheia de símbolos, como se nós mesmos estivéssemos criando os ambientes, as pessoas, as situações, as emoções, tudo que não existiria se não fosse projetado pelo olhar. Seria como o vaso na mesa da sala, a sala que se materializava, as pessoas, apenas memórias esperando serem vistas, inexistentes, até que um olhar lhes desse vida. E se for? E se eu não estiver tão enganado? Eu achei engraçado que algumas pessoas comentaram assim, olha, você tem razão, quer ver? Deixa eu achar aqui, tá no blog. Num ponto, esse teu olhar de criança tem razão, quando com ele se pode enxergar o fato em si. Isso ajuda muito. Muito obrigada, Flávio e tal. Nesse comentário me chamou a atenção o seguinte, pela peremptoriedade da afirmação. Num ponto, esse teu olhar tem razão. Ué, e se esse olhar não tiver razão em nenhum ponto? Ou se esse olhar tiver razão em todos os pontos? E se for isso mesmo? E se não for nada disso? Ou se tiver alguma coisa a ver com isso, mas esse olhar estiver descrevendo a partir de símbolos, aquilo que de fato acontece, mas de uma outra forma, e talvez de uma forma que eu e você, pela nossa mente, jamais teremos acesso, por isso a gente fica com a sensação de que é assim. Aliás, esse é outro ponto que me chamou a atenção. Muita gente que fez comentários, eu vou ler já já, a maioria talvez, concordou, né? Eu, de alguma maneira eu sinto isso também, muitos disseram. E me chama a atenção que essa sensação está presente em mim, em você, provavelmente em você, e está presente na filosofia há muito tempo, na teologia de alguma maneira. Isso vai se projetando em símbolos de acordo com a cultura, com a sociedade, com o tempo, com o conhecimento tecnológico que nós vivemos. Nós estamos vivendo agora na geração da tecnologia, na geração Matrix, influenciados pelos conceitos, os símbolos do filme Matrix, por exemplo, né, que usa a tecnologia como metáfora para descrever esse que é um sentimento, que é uma sensação presente na humanidade desde sempre. Então, que loucura, você pode me dizer, achar que a gente está sonhando e que nós vamos acordar em dimensões, até aquilo que a gente chama de dimensões, né? Isso também é um vocabulário do nosso tempo. Nós estamos engatinhando ainda em descobertas. A gente acha que maravilha, nós sabemos tudo sobre física quântica. Sabemos nada.
A gente sabe um pouquinho só, é um início de um processo entre a física mecânica, né, de Newton, para a física quântica, de moléculas, de partículas. Mas é o começo, é nada. E é baseado nesse nada, nesse começo, é que a gente vai formulando, a partir de uma descrição, aquilo que é um anseio, aquilo que é uma percepção, aquilo que é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas que está aqui dentro. E quando você ouve essa descrição de criança que eu fiz, você diz, pode ser, eu também sinto isso, é por aí, mas não sei. Não é assim, não? É assim que você sente? A gente não sabe explicar, mas o sentimento nos habita. Não a mim, só um cara que vai fazer 40 anos, que está vivendo numa capital, que é um cara basicamente urbano, que gosta de ler, tem suas preferências culturais, filosóficas, que tem a sua história, que tem as suas referências, veio de uma família também assim, meu pai sempre gostou muito de ler, meu irmão também adora ler. Aí eu tenho as minhas impressões, assim, eu uso as minhas palavras, o meu limitado conhecimento, o meu limitado vocabulário, para expressar algo que não cabe. Lembra que eu falava no começo do programa sobre as caixinhas que a gente tenta encaixar o absoluto, como se algo imenso coubesse numa caixa de fósforos? É mais ou menos isso. Então tento, na minha caixinha de fósforos, explicar. Aí eu falo, quando eu era criança, eu imaginava que o vaso sobre a mesa da sala só estivesse lá enquanto eu observava, mas quando eu estivesse no quarto, a sala não existia, nem o vaso e nem a mesa, só voltariam a existir quando eu ouvisse os meus passos e ploft, tudo aparecesse de novo que eu vi. Quem pode dizer que é ou que não é assim? Tudo que nós sabemos é nada. Toda a nossa arrogância, toda a nossa pretensão de conhecimento só expressa com tanta eloquência o tamanho do nosso nanismo. Somos anões, existencialmente falando, espiritualmente falando. Menos ainda. Como outro dia meu filho estava dizendo, você já imaginou como seriam os anões na terra dos anões? Como seriam esses anões na terra dos anões? Nós somos a formiga da terra dos anões que moram na terra dos anões. Então, onde é que eu quero chegar com esse nosso papo? Que estejamos abertos, né? Que não criemos barreiras, que não criemos empecilhos, que não acreditemos em nossas afirmações presunçosas e que estejamos abertos, conscientes de que tudo que nós temos hoje são símbolos, são metáforas, são palavras para traduzir o intraduzível, e que isso não seja só uma divagação intelectual, mas que nos encaminhem para a percepção da relatividade de cada humano que se relaciona com fragmentos de absoluto e que se projeta no tempo e no espaço, na cultura, de cada um, para os indivíduos, na sua história, no seu momento, na sua vida, de uma forma que você entende, de uma forma que você vê. Para que você interaja com essas verdades, preste atenção, viva atento, esteja presente, seja o observador de si mesmo e da vida, para que você não se espante, para que você esteja grato, para que você de alguma maneira coloque um pezinho ali na dimensão da gratidão de existir e de viver num mundo que nós pouco conhecemos, quase não temos explicações, mas de alguma forma aqui dentro, aqui em algum lugar aqui dentro, a gente sente que é um grande privilégio estar aqui.